Recentemente eu assisti na Netflix um documentário chamado Capitães do Mundo e ele filmava o que todo mundo achava que era o fim, a última dança de geração. Cristiano Ronaldo, Messi, Modric, os grandes capitães se despedindo do futebol pela última vez. 4 anos se passaram e agora 2026 eu ligo a televisão para assistir a Copa do Mundo e adivinha quem tá lá? Todos eles. Não como uma lembrança, não como uma homenagem, mas como titulares, como capitães, como os homens que ainda carregam nações inteiras nas costas. A pergunta que eu quero que você segure na cabeça durante todo esse vídeo é uma só. O que esses homens sabem que quase nenhum outro homem no mundo descobriu? Olha o que está acontecendo nessa Copa nesse exato momento, porque isso não é coincidência, é um fenômeno. Cristiano Ronaldo, 41 anos, na 6ª Copa do Mundo da vida dele, o jogador de linha mais velho do torneio inteiro. Luka Modric, 40 anos, 5ª Copa, capitão da Croácia. Messi, 38 anos, estreou marcando 3 gols em uma única partida e se tornou o jogador mais velho da história a fazer isso numa Copa do Mundo. E até o momento que eu estou gravando esse vídeo, ele é o maior artilheiro da história das Copas. E não para neles. Manuel Neuer, 40 anos, voltou para o gol da Alemanha. Dzeko, 40 anos, comandando a Bósnia. Ochoa, 40 anos, defendendo o México na 6ª Copa dele. Uma geração inteira de homens que está perto dos 40 ou já passou dos 40 e se recusou a sair de cena. E aqui está o que ninguém te conta. O que mais mantém esses homens de pé não é o que você imagina. Não é o dinheiro, não é a genética, é uma coisa que eles aprenderam quando eram crianças e que eu vou te revelar com 3 histórias que vão mudar a forma como você enxerga a sua própria idade. Se você é homem, se é pai, marido e se em algum momento da vida sentiu aquela voz dizendo o seu melhor já passou, fica comigo até o final e se inscreve no canal agora porque o que vem nos próximos minutos pode mudar como você vai viver as próximas 2 décadas. Eu vou começar pela história que ninguém conhece. 18 de dezembro de 1991, uma aldeia minúscula nas montanhas da Croácia. Um grupo de paramilitares desce pela estrada velha cantando músicas de guerra. Eles param perto de uma casa simples e lá estava um senhor, um pastor de ovelhas chamado Luka. Eles o assassinaram ali mesmo, ao lado da própria casa. Esse homem tinha um neto, um menino de 6 anos que levava o mesmo nome dele. Dias depois, a casa da família é incendiada e destruída por completo. Da noite para o dia, aquela família vira refugiada dentro do próprio país. Eles vão morar num hotel, mas não é um hotel de férias. É um hotel transformado em um abrigo de guerra, lotado de famílias que tinham perdido tudo com som de sirenes e bombas ao fundo. E é aqui que a história fica impossível de esquecer. Esse menino não tinha um campo, não tinha grama, não tinha uma quadra. Ele aprendeu a jogar bola no estacionamento daquele hotel de refugiados, com a guerra acontecendo do lado de fora. Quando ficou um pouco mais velho, ele foi tentar entrar num clube de futebol profissional, mas esse clube recusou ele. Disseram que ele era pequeno demais, magro demais, frágil demais, que não ia dar em nada. Esse menino do estacionamento, tudo com a voz embargada, ele falou sobre o avô assassinado. Ele disse que o avô era o protetor dele e que sente tristeza por ele não ter visto tudo o que ele conquistou, mas que sabe que ele está lá em cima olhando por ele. Então guarda essa primeira verdade comigo, irmão. O homem que não envelhece por dentro é o homem que joga por algo maior do que ele mesmo. Mas a próxima história é tão dura quanto essa, porque ela fala de um menino que tinha tudo para se perder. Hoje ele é bilionário, mas o começo da vida dele é uma história que nem todo mundo conhece. Ele era o caçula de 4 filhos numa casa pequena, apertada, onde dividia o quarto com os outros irmãos. A mãe dele, Dolores, já confessou publicamente uma coisa bem difícil. Pensou em interromper a gravidez porque achava que não ia ter condições de criar mais um filho. E olha o nível da pobreza. Ele mesmo já contou em entrevistas que, junto aos irmãos, ele esperava do lado de fora do McDonald's para pegar os hambúrgueres que sobravam no fim do expediente. O pai dele, o Diniz, era um veterano de guerra que voltou de Angola quebrado por dentro. Esse homem se afundou no álcool e na depressão. Aquela casa não tinha a presença de um pai inteiro, tinha a sombra de um homem ferido. Na escola foi expulso. Sabe por quê? Porque ele jogou uma cadeira num professor depois que o professor fez um comentário humilhante sobre a pobreza da família dele. E aos 20 anos de idade, o pai dele morreu. Doença no fígado, consequência do alcoolismo. Mas tem um detalhe nessa história que arrepia. Anos antes de morrer, o pai disse uma frase: meu filho vai ser o melhor jogador do mundo. Ele não viveu para ver, mas o filho transformou aquela frase numa missão. E aqui tá a parte que conecta tudo. Você sabe qual é uma das maiores obsessões do Cristiano Ronaldo até hoje? Disciplina absoluta com o corpo. Ele não bebe álcool. O homem cujo pai foi destruído pela bebida construiu uma vida inteira recusando exatamente aquilo que matou o pai dele.
Isso, irmão, não é vaidade. Isso é um homem dizendo todos os dias pro seu corpo: eu não vou repetir a história que me machucou. Então a segunda verdade para você aprender é que a ferida que te marcou pode virar a tua maior fonte de força, dependendo do que você decide fazer com ela. E agora, a terceira história. Lionel Messi, aos 38 anos, acabou de fazer história nessa Copa agora de 2026. Mas quando ele tinha por volta de 9, 10 anos de idade, numa cidade chamada Rosário, na Argentina, os médicos descobriram uma coisa que quase encerrou tudo antes dele começar. O corpo dele não crescia. Ele tinha uma deficiência no hormônio do crescimento. Enquanto os meninos da idade dele cresciam normalmente, o corpo do Messi simplesmente travou. Ele era sempre o menor, o mais franzino, o que parecia que ia ser engolido em campo. O tratamento, ele existia, mas era caro demais. Eram injeções diárias no corpo de uma criança todo santo dia por anos. E é claro que a família não tinha como bancar aquilo sozinha. Pensa numa cena, um menino que sonha em ser jogador, que já mostrava habilidade, aptidão desde pequeno, com um corpo que se recusa a acompanhar o seu sonho. E uma família sem dinheiro para o remédio que poderia mudar isso. Aí veio a virada. O Barcelona viu o talento dele e tomou uma decisão fora de todas as regras. Eles pagaram o tratamento do menino e selaram esse compromisso de um jeito que entrou para a história. Eles rabiscaram o primeiro contrato num guardanapo de papel durante o almoço. Aquele menino tomou cerca de 2.000 injeções ao longo do tratamento. 2.000. E chegou a 1,69 m. Não é muito alto, mas foi alto o suficiente para se tornar, na opinião de muita gente, o maior de todos os tempos. Em 2022, Messi finalmente ganhou a tão sonhada Copa do Mundo. Realizou o único sonho que faltava. Ninguém no mundo ia cobrar dele se ele parasse por ali. E ele escolheu continuar. Aos 38 anos, com um título que ele perseguiu a vida inteira já no bolso, ele decidiu voltar para mais uma Copa. Não por obrigação, mas por escolha. Então a terceira verdade, irmão, que é a mais importante. O homem comum, ele para quando acha que alcançou o suficiente. O homem extraordinário continua porque entendeu que o jogo nunca foi sobre um troféu, era sobre quem ele se torna no processo. Agora junta essas três histórias. Um refugiado de guerra, um menino pobre abandonado pela figura do pai, um corpo que se recusava a crescer. 3 meninos que o mundo tinha todo o direito de descartar. E os 3 se recusaram a aceitar o limite que colocaram neles. E décadas depois, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa, só que agora o limite tem outro nome. O limite agora se chama idade. Eu cresci nos anos 80 e o sonho da minha geração, de todo menino brasileiro da minha época, era ser jogador de futebol. A gente cresceu vendo um futebol menos glamouroso, mais de rua, de raça. A gente viu o Brasil ser campeão do mundo em 94 e chorou de alegria. Sentiu a dor da derrota em 98 com a convulsão do Ronaldo. Em 2002, quando o Ronaldo deu a volta por cima e marcou 2 gols na final contra a Alemanha, parecia que o universo tinha uma ordem certa, que o Brasil era o lugar onde o futebol mais bonito nascia. E aí, sem a gente perceber direito, quando a seleção foi perdendo brilho. Teve bons momentos, mas aquele encanto ele foi escapando. E hoje, assistindo a essa Copa, com homens próximos de 40 anos, ou até com mais de 40 liderando as suas seleções, tem uma pergunta que não sai da minha cabeça. Onde que está o brasileiro de 40 anos que ainda lidera, que ainda conduz, que ainda faz o jovem de 20 anos olhar e pensar, eu quero chegar aonde esse cara chegou? E aí vem uma imagem que me dá um aperto. Como seria o Ronaldo Fenômeno hoje, com 40 e poucos anos, se tivesse tido cuidado, a dieta certa e a longevidade que esses outros caras tiveram? Como seria o Ronaldinho Gaúcho, talvez o cara mais genial que eu vi com a bola no pé, ainda sorrindo, ainda inventando o impossível, guiando essa seleção que tanto precisa de um guia? Não aconteceu. Isso não diz só sobre eles, diz sobre o que a nossa cultura faz quando o homem se aproxima dos 40 anos. É como se ele fosse perdendo valor, empurra para a margem. E olha, eu não estou falando só de futebol, eu estou falando de você, irmão, do trabalho que talvez você tenha deixado de tentar, do corpo que possivelmente você abandonou, do projeto que você arquivou porque já passou da hora. Quem foi que disse que passou? A ciência tem um nome para isso que acontece com a maioria dos homens, e ela chama de fechamento de identidade, que é o momento exato em que o homem para de se ver como alguém que ainda está em construção e começa a se ver como alguém em declínio. Esse homem para de se perguntar o que eu ainda posso me tornar e começa a se perguntar como é que eu administro o que sobrou. Pesquisadores observaram que esse fechamento costuma acontecer por volta dos 35 aos 40 anos do homem ocidental. Repara, não é uma limitação do corpo, é uma limitação da cabeça. O corpo ainda aguenta muito mais. É a mente que assina a aposentadoria antes da hora. Modric não assinou, Cristiano Ronaldo não assinou e o Messi não assinou. E não é porque eles são super-humanos, é porque lá atrás, quando o mundo tentou colocar um limite neles, eles aprenderam a não acreditar no limite. E essa diferença entre o homem que envelhece por dentro e o que não envelhece não é a idade do documento, é se ele ainda sabe responder a pergunta: por que eu devo continuar?
mas eu preciso ser honesto com você agora. Essa obsessão toda tem um preço, e é claro, é um preço alto. Esses homens sacrificaram coisas que a câmera não mostra. Tempo com os filhos, presença em casa, relacionamentos que provavelmente não aguentaram o peso de viver alguém do lado obcecado. O foco absoluto que constrói um campeão é o mesmo foco que, mal direcionado, pode destruir uma família. O segredo nunca foi a disciplina sozinha. O segredo é saber pelo que você está jogando. Esses caras jogam por identidade, por legado. E você, irmão, pelo que você está jogando agora? Essa pergunta não é apenas para soar bonito, é a pergunta mais séria que um homem de 35, 40, 50 anos pode fazer. E a resposta dela decide os próximos 20 anos da sua vida. Antes da gente chegar no final desse vídeo, se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like agora e se inscreve no canal. É um gesto rápido e gratuito que você diz para o algoritmo do YouTube que esse conteúdo é relevante e, é claro, me incentiva a continuar trazendo temas como esse para a tua jornada de crescimento, irmão. Então, se inscreveu no canal, bora para a parte final. Tem uma coisa que eu fui percebendo ao longo dos anos estudando o comportamento dos homens. Cada homem sustenta um padrão de um jeito diferente. Quando ele tenta sustentar o jeito que não é o dele, ele quebra. Olha esses 3 casos que eu falei. O Cristiano sustenta pela conquista. Ele é um obcecado pela necessidade de ser o número 1. Custe o que custar. É uma força que, bem direcionada, constrói impérios, mas mal direcionada deixa um rastro de gente machucada no meio do caminho. Ele joga porque descobriu quem ele é. Já o Messi sustenta pela genialidade que parece que flui de forma natural. Não é pela força bruta, mas pela inteligência de achar um caminho onde ninguém mais enxerga. Se você tentasse transformar o Messi num Cristiano Ronaldo, você destruiria o que faz o Messi ser o Messi e vice-versa. 3 homens, 3 naturezas completamente diferentes, 3 caras que chegaram no topo das suas carreiras. E aqui está o ponto. A pergunta nunca foi qual deles eu devo imitar. A pergunta certa é, qual é a minha natureza? Se você ainda não sabe como responder isso com clareza, eu construí uma ferramenta gratuita que te ajuda a enxergar exatamente qual é o teu código comportamental. Leva menos de 5 minutos e o link está aqui na descrição. Quando eu era jovem, eu pensava que o Ronaldo, o Ronaldinho, podiam chegar aos 40 anos ainda comandando o futebol. Mas não aconteceu. Nessa Copa de 2026, eu vejo o Modric, um menino do estacionamento com 40 anos conduzindo a seleção da Croácia. Eu vejo o Cristiano Ronaldo, um menino da sobra de hambúrguer com 41 anos na 6ª Copa da sua vida. Eu vejo o Messi, um menino cujo corpo se recusava a crescer, com 38 anos agora, recusando a aposentadoria. E eu te faço a mesma pergunta que eu faço para mim mesmo, irmão. O que esses homens escolheram que a maioria não escolhe? E não foi o talento, foi a recusa. A recusa diária, silenciosa, de aceitar que existe um prazo de validade. A recusa de se aposentar por dentro enquanto o corpo ainda está de pé. E essa escolha não pertence só a eles, ela está disponível para todos nós. No teu corpo, no teu trabalho, no teu casamento, no legado que você está construindo agora, irmão. Ou adiando para o amanhã que talvez não chegue. Porque o declínio de um homem nunca começa no corpo. Ele começa no dia que o homem para de exigir de si mesmo. Pela honra dos que vieram antes e pelo legado dos que virão depois.